Boa noite a todos, todas. Sejam bem-vindos aqui à nossa escola, Escola da Fé. Também dou as boas-vindas aqui aos nossos internautas que estão conectados através do Facebook da Paróquia São Sebastião. Boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia, para quem, dependendo do horário que estejam assistindo, tá certo? Muito bem. Então nós vamos dar sequência aqui a essa compreensão a respeito da Sagrada Escritura. É sobre os textos sagrados, né? Como podemos compreender, como podemos fazer uma leitura, os riscos, né, que temos quando fazemos algumas leituras assim muito ao pé da letra, né, que a gente lê só uma pequena parte, tem alguns problemas. É preciso que a gente tenha uma compreensão maior e ampla a respeito da Bíblia, para que possamos pegar o espírito, como diz Jesus, né? O espírito da lei, o espírito da palavra de Deus. Muito bem, então vamos rezar? Vamos, porque quem não reza, vira bicho, e eu não quero virar bicho não. Deus de amor e bondade, Criador de todas as coisas, envia Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, para que possamos compreender a vossa palavra e que possamos nos libertar através da palavra, através da ação do vosso Filho Jesus Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, estamos assim reunidos na Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ao longo da história da salvação, ao longo da Bíblia, beber uma aguinha aqui para começar a hidratar. Existiram muitos instantes em que o povo se afastou de Deus, em que o povo, de uma certa maneira mais grave, né, ele virou as costas para Deus. No século passado, teve um filósofo chamado Nietzsche, famoso e conhecido, né, de meados do século passado, ali em 1950, por ali, e ele disse uma palavra muito forte, mas não foi grande novidade, porque muita coisa parecida já tinha sido dita antes, e também já tinha sido Deus, o próprio Deus, pelos profetas, já tinha se manifestado sobre isso. Nietzsche diz assim: Deus está morto. Deus está morto. Bom, imaginem, no meio do século passado, né? Ainda tinha uma grande religiosidade, etc. Dizer que Deus estava morto. Eu não vou entrar aqui em algumas questões lá do Nietzsche, né? Questão do super-homem, de uma sociedade moderna, pós-moderna, etc., né? Mas essa palavra, na verdade, já tinha sido ao longo do tempo, já tinha acontecido, muitas vezes, né? Israel se afastou de Deus, virou as costas para Deus. Ao longo da nossa vida também, em alguns momentos, pode ser que a gente também tenha se afastado de Deus, como se Deus não existisse ou como se Deus já estivesse morto, né? E na teologia temos algumas consequências quando o filósofo fala isso, porque se Deus está morto, vale tudo, tá certo? Tudo que vem na minha cabeça eu faço, minhas referências, minha ética, a moral, meu comportamento vai ser de acordo com a minha cabeça, né? Muita gente ainda fala assim:
Ah, vamos comer, beber, se divertir, fazer isso, fazer aquilo, porque a gente não leva nada daqui. De uma certa maneira está dizendo que Deus está meio à parte desse negócio aqui, tá certo? Não está dizendo que Deus está morto, porque é uma afirmação muito dramática, tá certo? Mas isso acontece. Na sociedade moderna, o ateísmo está crescendo de uma maneira avassaladora, né? Mas, então vamos continuar vendo aqui, na Bíblia, né, para que a gente não se assuste, né, com os Nietzsches da vida aí, né? Eu não me assusto com isso não, né? Mas a gente vai procurar ainda compreender essa ação de Deus, compreender Deus na ação da vida humana aí, tá certo? Então vamos lá, vamos ler esse primeiro parágrafo aqui. Os autores bíblicos falavam em nome de Deus, pela ação do Espírito. Damos a essa ação do Espírito o nome de inspiração. Então os textos sagrados, eles foram escritos por mãos humanas, através do ser humano, pela mediação humana. Aí vai falar, bom, mas se for um ser humano que escreveu, mesmo que tenha sido inspirado pela ação do Espírito de Deus, será que ali ele não colocou ali algumas coisas do contexto cultural, dos valores da sociedade daquele momento, né? Pode ter colocado, sim. Por isso que a Bíblia teve várias redações. Ela foi sendo vivida, foi sendo experimentada, corrigir aqui, corrigir ali, de tal maneira que nós temos essa Bíblia já que foi bem experimentada, que é o que nós temos em nossas mãos, tá certo? Então ela veio através da ação do Espírito. Tem gente que acha que a Bíblia, assim, o sujeito autor, né, o agiógrafo que nós chamamos, o agiógrafo escreveu tomado ali, uma posse espiritual. Não é bem assim, tá certo? Mas teve ação do Espírito na hora de escrever? Teve. A Bíblia, ela tem também, ela diz, eu falei no encontro passado, que a Bíblia é um livro de libertação e de salvação, né? Libertação. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, questão da libertação. Mas a própria Bíblia, ela tem também ali, no segunda carta a Timóteo, né, de Paulo a Timóteo, ela tem aí, dá mais alguns detalhes dos objetivos da Bíblia. Vamos ler aqui? O resultado dessa ação é descrito em 2 Timóteo 3, versículo 16. Todo escrito inspirado por Deus serve para instruir, refutar, para corrigir e educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Então, lá temos aí descrito, todo escrito, né? Sagrada Escritura, toda a palavra, inspirado, todo escrito inspirado por Deus serve para instruir, né? Instruir. Aqui temos um probleminha, tem muita gente que não quer aprender. Instruir significa que tem que ter alguém que queira aprender. É só ver a quantidade de pessoas que temos aqui e vemos também a quantidade de acessos. Apesar de termos aí 200 e poucos acessos, né? 240 acessos, mas menos da metade realmente acompanha os nossos encontros, né? Então é instruir. Como é que a gente evolui na vida? Aprendendo, não é verdade? Como é que você evolui na sua profissão? Aprendendo. Para a gente aprender, tem um pré-requisito. Qual que é o pré-requisito?
Vocês aí também, qual é o pré-requisito para a gente aprender? Só assim, tem que ter força de vontade. Tem que ter. Mas tem um muito especial. Qual que é? Humildade. Humildade. Se você não tiver humildade para querer aprender, para se dedicar, para prestar atenção, você não vai aprender. Qualquer coisa. Aprender a dirigir. Tá certo? Tem que ter, em primeiro lugar, a humildade que você não sabe dirigir. Né? Não, mas eu já vi tanta gente dirigir que eu até sei. Vai se arrebentar. E vai arrebentar o outro. Né? Então você tem que ter humildade, olhar, observar como é que as instruções, lá tem um instrutor que dá as instruções, tá certo? E vai falando para você, tem a embreagem, tem o câmbio, etc, etc, etc. Né? Então é preciso ter humildade para que a gente aprenda. Né? Só assim, se você é vaidoso, você acha que já sabe tudo, mas eu já participei de umas, sei lá quantas mil missas, não preciso mais aprender mais nada, já sei tudo. Pronto, não vai precisar e não vai aprender, não vai aí galgar alguns degraus aí no conhecimento a respeito de Deus. Para refutar, o que é refutar? É corrigir, refutar? Não, refutar é negar mesmo, tá certo? Então, serve para instruir, refutar. Refutar o quê? Algumas ideias que eu tenho pré-concebidas, às vezes resultado de valores da sociedade em que nós vivemos, né? Como esse que eu acabei de falar. Vamos comer, beber, divertir, gastar, torrar o dinheiro, fazer isso, fazer aquilo, porque a gente não leva nada dessa vida. Né? Isso aí é refutado pela palavra de Deus. Tá certo? Porque não é verdade. Você leva assim dessa vida. Você leva o bom que você praticou, o bem que você praticou, você leva o amor que você teve pelas pessoas, o aprendizado que você teve aqui, para depois chegar lá e assumir novos, vamos dizer assim, novos desafios, né? Novos desafios. Então é preciso refutar algumas coisas, e a palavra faz com que a gente refute essas coisas, recuse essas coisas, né? Para corrigir, para que a gente seja corrigido. Tem alguém que não precisa ser corrigido? Tem? Mas eu sou diácono há tantos anos, eu preciso ser corrigido? Preciso ser corrigido. Ter a humildade de aceitar a correção. Quem não é corrigido também vai ter um outro probleminha sério para crescer. Quem não aceita a correção. É preciso aceitar a correção. O adulto, o jovem, ele é rebelde, tem um problema da rebeldia para aceitar ser corrigido. E o adulto, porque ele acha que sabe muito. Olha como a Bíblia enfrenta desafios, né? Enfrenta desafios. Para corrigir, que a gente não gosta de ser corrigido, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso. E educar na justiça, né? Educar na justiça. O que é a justiça? A justiça, antes de mais nada, está na prática da palavra de Deus. Então, na justiça, o que é justo? Na lei aí dos homens, na nossa lei, é importante, justiça é dar a cada um o que lhe é devido, o que lhe pertence, o que é dele. Se alguém tirar um do outro, vai lá na justiça e você fala, não, isso aqui é dele, você tem que pagar. Ou você fez algum mal, levou alguma coisa, roubou tal, você tem que ressarcir, né? Mas educar na justiça de Deus, né? Na piedade, no entendimento a respeito de Deus, né? Ser justo e ser bom, no Antigo Testamento, né? Nos livros sapienciais, ser justo e bom é ser perfeito, tá? Aí ele continua aqui falando dessa questão do perfeito, a fim de que o homem de Deus, homem, mulher, ser humano, né? Homem de uma maneira ampla, né? De Deus, seja
perfeito. A palavra perfeito, normalmente quer dizer em volta, né? Para ficar completando. Feito, completamente feito. Muito bom. Melhorou a luz aqui, né? Até para vocês aí deve ter melhorado. Perfeito, aquele que é feito por completo, né? Nós somos, o Papa falou já há muito tempo, e outras pessoas, filósofos já falaram também, que nós somos seres em construção. Ninguém aqui é acabado. Aliás, mal acabado, né? Ainda precisamos ser acabados. Precisamos ser perfeitos, feitos, tudo em volta, fazer o acabamento, né? Ter o acabamento, né? De tal maneira que possamos participar dessa perfeição. Quando ser perfeito? Quando você aceita ser instruído, você refuta aquilo que não deve ser feito, que está errado. Quando você se corrige, permite ser corrigido. Quando você se educa na justiça, de tal maneira que você trilhe o caminho da perfeição. Tá certo? Compreendido? Qualificado para toda boa obra. Diga. Aqueles que são injustos, aqueles que se afastam de Deus. Então, entendi. Essa questão da justiça que você está levantando, da misericórdia, né? Na verdade, o ímpio, né? Que a Bíblia fala tanto no Antigo Testamento, né? O ímpio é aquele que é impiedoso, não tem piedade, né? Um dos sete dons do Espírito Santo é a piedade. Já viram lá? Normalmente é o último que aparece lá, né? É a piedade. Piedade, em primeiro lugar, é aquele que tem amor às coisas sagradas. A pessoa fala assim, fulana é piedosa, né? Isto é, tem amor às coisas sagradas, às coisas de Deus, aos símbolos, né? Símbolos sagrados, à fé, a igreja, né? É uma pessoa piedosa que tem. Também, piedade está associado à questão da compaixão. Então, aquele que tem piedade tem compaixão em relação ao outro. Então, está associado. Então, o ímpio, ele é injusto. O ímpio, aquele que não tem piedade, ele é injusto. Por quê? Porque ele não está nem aí com o outro. Ele não tem piedade do outro, né? Para ele, o outro, se o outro sofre ou não sofre, tanto faz. Ele também não tem compaixão, né? Então, no que você falou, ela falou aqui na questão se essa justiça está ligada à questão da misericórdia. Então, ela tem uma ligação com essa misericórdia a partir da piedade. Então, essa justiça aqui, o justo, quem é o justo por excelência? Quem é o justo por excelência? Jesus Cristo. Ele é o justo por excelência. Quer saber alguém que pratica a justiça? Olhe para Jesus. Tá certo? Então, ele é o justo por excelência. Aquele que pratica a justiça. Se você quer ser justo, você tem que procurar praticar a tua semelhança ao nosso irmão Jesus Cristo. Ficou mais claro? Todo mundo sabe que é a justiça agora? Tem gente que pensa que justiça é tribunal, né? Coisa de tribunal, de atacar, defender, etc. Né? Para Deus, dos homens. Né? É que aí também se associou na questão divina. Tribunal, né? Você vai ser de alguma maneira, pode ser absolvido, condenado, né? Se usou esses parâmetros aí para se falar também da questão divina. Não é bem assim, tá certo? É de acordo com o que eu estou dizendo aqui, tá certo?
Então ele se torna assim perfeito, qualificado para toda boa obra. Então veja, qualificação é uma coisa importante. Sem qualificação você não faz nada, tá certo? Se você não tiver qualificação, se você não for qualificado para fazer um bolo, o que vai sair? Sai nada. Se você não for qualificado para ser um médico, vai dar um bom médico? Não vai, né? Alguém de tecnologia, um psicólogo, uma psicóloga, se você não for qualificado, se você não se qualificar, não tiver as habilidades, né, o perfil, não tiver as instruções, né, o expertise, etc. Tudo bem aí? Ficou claro? Muito bem. Está muito detalhado? Era melhor ir mais rapidinho um pouco. Tá bom? Muito bem. E para vocês aí, tá bom ou eu estou estendendo demais aqui o assunto? Esse pessoal aqui não interage muito. Eu falo, faz pergunta aí que depois eu respondo. Ninguém me pergunta nada, eu fico tão... Vamos lá, primeiro parágrafo aqui. A Bíblia, né? A Bíblia, ela exige ser lida e compreendida em seu todo, no tempo em que os fatos ocorreram, considerando ainda a cultura da época. E, vamos continuar, para que não façamos uma leitura fundamentalista, isto é, interpretemos uma pequena parte, generalizando para o todo da Bíblia. Tá? Então eu dei um exemplo ali, depois vocês podem ver, Isaías 1, 10, 16 e depois Ezequiel 20 e 40. Então vejam, ela deve ser lida e compreendida em seu todo. Alguém fala assim, então eu vou ter que ler a Bíblia inteirinha para depois começar a pensar e entender? Não é bem assim, né? Nós temos chaves de leitura, como eu falei no encontro passado, né? Mas a gente deve compreender. Se você vê alguma coisa muito estranha, então você deve olhar mais outros textos para você ver se é aquilo mesmo ou não. Acho que foi no encontro passado que eu falei sobre o negócio da bofetada, não? Acho que não, né? Falei, né? Que a pessoa, então, Jesus fala assim, olha, cuidado com o malvado, com aquele que é violento, com aquele que é, né? E aí ele fala assim, se ele te der um tapa no seu rosto, uma bofetada no seu rosto, você vira para que ele dê do outro lado, né? Que é para quebrar a cadeia de violência. Se você lê, como a maioria das pessoas, né? Só aquela parte, se alguém te der um tapa, você vira o rosto para que te dê outro. Está certo isso? Não está certo. Mas por quê? Você lê uma parte, está certo? Uma pequena parte, generalizando para o todo da Bíblia. Está certo? Então veja, ali Jesus só estava mostrando como quebrar a cadeia da violência, daquele que é extremamente violento, sanguinário, tá certo? Que está acostumado com aquilo, mas você tem que ver que ele está falando para a questão do violento. Aí você pega a outra parte lá, fala, fulano me maltratou, o outro ciclano me maltratou, marido bate todo dia em mim. Não, aquele negócio lá de mulher de malandro que gosta de... Não existe isso, tá certo? Então é preciso tomar cuidado, senão a gente termina lendo uma pequena parte e generalizando para o todo aí, né? Também algumas coisas, você tem que dar uma olhada em que momento aquilo aconteceu. Aquilo aconteceu, tá certo? Jacó tinha 2 esposas. Aí falou, olha, na Bíblia está escrito lá, né, o homem muito velhaco, esperto, está escrito na Bíblia que Jacó tinha 2, então eu também posso ter 2 esposas, tá certo? Tá certo?
Não. Já se viu lá de trás, o que eu falei? Que a Bíblia, né, é a história de um povo tal, que vai compreendendo aos poucos. Teve momentos em que o marido tinha várias esposas? Teve. Até quando chegou em Jesus, Jesus falou, olha, o homem tal vai abandonar lá a família, seu pai e sua mãe, se unirá a uma mulher e os dois serão uma só carne. Uma só carne, tá certo? Por quê? Já tinha sido feita a experiência, só dá encrenca, gente. Tá certo? Só dá encrenca. Agora, se você olhar só aquele pedaço, ou então Abraão tinha esposa que já tinha idade, que não podia ter filho, então a Sara ofereceu a Agar, que era sua serva, para que Abraão tivesse um filho, e aí o filho seria também de Sara. Aí você fala, pô, mas aquela época era uma bagunça, né? Até que estou gostando desse negócio de Bíblia. Tá certo? Aí, mas já viu ali, imediatamente já se viu que aquilo não dava certo. Por quê? Porque Agar começou a falar para Sara, tá vendo, você é seca, você não deu um filho, o teu ventre é seco, não deu um filho para Abraão. E já teve a treta toda ali, tá certo? Que foi Ismael, e aí foi expulsa para o deserto, etc, etc, etc. Né? Tá dando para entender que não pode ler uma pequena parte e tem que se considerar a cultura da época. Tá certo? Tinha um problema também. A promessa é que eles seriam uma grande nação. E aquela época era uma época de muitas guerras, né, entre aqueles grupos, né? A gente chama de cidades-estado. Então, um país era uma cidade. Então, tinha muitas guerras. Quem é que ia para a guerra? O homem ou a mulher? O homem. Quem é que morria? Muito. O homem. O que acontecia com a mulher? Tinha um monte de mulheres e poucos homens. Então, era preciso que houvesse uma população maior. Vai brigar lá com o chinês. Tem 1,3 bilhão e pouco. Se mete a besta com o chinês. Não é verdade? Então veja, na época era uma maneira de... Israel precisava ser formado, precisa ter muito. Então o que acontecia? Tinha as mulheres, então tudo bem. Então o homem pode ter 3, 4, quanto ele puder sustentar, para que tivesse muitos filhos, para que... Então veja, um momento histórico, tá certo? Dentro da cultura, né? Uma necessidade, até mesmo na questão da economia e na questão da segurança. Porque aí, com uma grande população, eles estariam mais seguros. Então, dentro daquele contexto histórico, daquele momento do povo de Israel, era assim. Um homem podia se casar com 3, 4, sei lá quantas mulheres. Salomão casou com 700. Tá certo? Então, veja, tá dando para entender que a Bíblia, você não pode pegar uma parte e criar, por exemplo, um modelo ético e moral. A Bíblia, ela é fonte da ética, mas ele não é um modelo ético e moral. Por quê? A moral e a ética, elas são frutos da época, do momento histórico que aquilo ocorreu. Enrolou um pouco? Não. Deu para entender? Tudo bem? Muito bem. Vamos lá. Coragem, hein? Vamos ler juntos aqui até o fim aqui. Deus se utiliza dos recursos linguísticos disponíveis, da narrativa, descrições históricas, parábolas, mitos, poesia, epístolas, apocalíptico, poemas épicos, crônicas e novelas. Então veja, tudo isso aqui, todas essas são recursos
linguísticos, né? Então, Jesus, por exemplo, usava um deles, que eram as parábolas, que era a maneira de ensinar contando uma história, tá certo? Você vai falar assim, então quer dizer que não aconteceu? Não, acontecia muitas vezes. Ele pegou uma história, de uma maneira, generaliza aquela história, para ensinar alguma coisa, entendeu? Tem gente que acha assim, a questão aqui, olha o que eu pus aqui, mitos. Tem gente que fala assim, mas mito da mitologia grega, etc., é uma coisa que uma coisa que não existiu, né? Uma coisa que não existiu, que é só uma história fantasiosa. Não, os mitos gregos, deixa eu hidratar aqui, senão eu não aguento. Estou falando meio alto, né? Não? Tá bom? Os mitos gregos, por exemplo, eles são histórias criadas para transmitir uma situação para que a gente aprendesse. Então, sobre a questão do egoísmo, sobre a vaidade, tá certo? Por exemplo, você pega lá o Narciso, né? Narciso lá, né? O mito de Narciso. Então, Narciso se achava lindo, maravilhoso, tá certo? Ele era meio superficial. Aí ele olha assim na água, né? E ele olha a imagem dele refletida. Aí ele olha e fala, como eu sou lindo, como eu sou maravilhoso, eu estou apaixonado por mim mesmo, eu casaria comigo mesmo, tá certo? Então ele se apaixona pela própria imagem, né? Só que tem um problema, olha como o mito ele é rico, né? Aí quem se apaixona quer tocar, né? Aí ele vai tocar na imagem dele. Quando ele toca na imagem, o que acontece com a imagem? Se dissipa, ela some, né? Por que ela some? Então, para mostrar o quê? Tem gente que só fica na superfície, né? Aquele que é dominado pela vaidade, ele só fica na superfície, ele não aprofunda, ele não consegue, os relacionamentos dele são relacionamentos superficiais. Quando vai mergulhar no relacionamento, ele se dissipa, some, né? Então, é algo muito rico, é uma história criada para transmitir uma verdade. Não é verdade isso que acontece com aquele que tem vaidade ou aquele que se acha lindo e maravilhoso, se apaixona? Não tem isso na nossa sociedade? Aí você fala, mas isso aí foi há 200, 300 anos antes de Cristo. Continua valendo hoje? Continua. O ser humano, em muitos aspectos, evoluiu pouco, né? Então a Bíblia também tem mitos? Tem. São histórias simplesmente para transmitir uma mensagem, um valor. Tá certo? Tem gente que fala assim, mas então isso não aconteceu desse jeito? Né? Fica decepcionado, né? Não, é que tem que entender por que foi criada aquela história. Certo? Então veja, então temos aí narrativas, né? A narrativa, descrições históricas. Tem descrições que são históricas, reais, verdadeiras do que aconteceu? Tem lá no meio, tem, né? Parábolas, né? Mitos, poesia, tem algumas coisas que são poéticas. Diga. Uma pergunta aqui da Marilza, muito bem. Os cânticos também são recursos linguísticos a serem considerados? Cântico dos Cânticos, o livro de sabedoria? Não especificou quais cânticos. Isso, tá. Então, tem o livro Cântico dos Cânticos, né? Que é um livro de sabedoria e fala sobre o amor entre o homem e a mulher. E faz um paralelo
esse amor entre o homem e a mulher, o amor entre Deus e o ser humano, né? Estabelece um paralelo ali, né? Mas nós temos muitos cânticos em várias passagens, até nos evangelhos nós temos vários cânticos ali, né? Então o cântico também é uma maneira poética de você transmitir alguma coisa, transmitir uma verdade. Os salmos, por exemplo, eles eram, que o nosso salmo, ele foi traduzido. Então o salmo, ele era basicamente cantado. Eram músicas, né? Só que transmitia ali verdades a respeito de Deus, a respeito da relação entre homem e Deus, né? Com passagens fantásticas, né? O salmo fala assim: Senhor, perdoai-nos, porque o Senhor sabe de que barro nós somos feitos, né? Então, uma maneira poética de falar as coisas, né? De transmitir as coisas, né? Então, temos todos esses recursos que são utilizados aí. Tem gente que fala assim: nossa, mas naquela época já tinha isso? Já tinha esses recursos. Tem gente que pensa que há 1000 e poucos anos, né, 2000 anos, né? Você veja, Aristóteles, Sócrates, Platão, etc., fazem coisas elaboradíssimas, fantásticas, a respeito da ética, a respeito do comportamento, a respeito da democracia, por exemplo, né? A respeito enfim, diversos aspectos, coisas profundas. Então, a Bíblia também usa todos esses recursos aí, certo? Eu não sei se era isso aí, Mariusa, que você queria saber. Ela não falou mais nada, né? Temos epístolas. O que é epístola? O que são as epístolas? São cartas, né? Cartas. Então temos inúmeras cartas, né? Desde no Novo Testamento e até no Antigo Testamento, temos algumas epístolas, algumas cartas, tem o formato de carta, endereçada a alguém sobre um determinado assunto, tal, né? Respondeu, era isso? Tá bom, Mariusa. Parabéns, Mariusa, acho que você foi a primeira. Apocalíptico, é um gênero apocalíptico, né? Existem alguns momentos na história em que o povo pensa que o mundo vai acabar, tá certo? Também é chamado de milenarismo, né? De milenarismo. Então, toda vez que termina um ciclo, as pessoas começam a achar que, lembra no ano 2000, né? Quando foi passar o ano 2000, tinha gente que achava que era o último Natal, né? De 99, né? Do 1000 passarás ao 2 não passarás. Não está escrito isso na Bíblia em lugar nenhum, tá certo? Mas existem também alguns textos em que o autor considera que, olha, está tão ruim que se arrebentasse tudo, é melhor acabar com tudo e voltar, né? O Brasil mesmo, tem muita gente que de vez em quando fala assim: olha, é melhor acabar com tudo e devolver para os índios, né? Não é isso? Alguns falam, né? Eu já ouvi isso também. Então, quer dizer, isso aí é uma maneira apocalíptica de dizer: vamos acabar logo com isso e depois ver se começa do zero aí, ver se vai ser coisa melhor do que o que está aí, né? Então, esses eram alguns instantes da história do povo de Israel e da Bíblia em que nós temos esse tipo de gênero. Não apenas o livro Apocalipse de João, né, o último livro da Bíblia, mas vários textos apocalípticos que estão também, por exemplo, em Mateus. No Evangelho de Mateus, nós temos alguns textos apocalípticos que falam sobre esse final iminente aí, né? Crônicas, nós temos crônicas também que pertencem aos livros sapienciais principalmente, que trazem sabedoria para você compreender melhor a relação entre pais e filhos, entre homem e mulher, a relação com Deus. Então você tem esse recurso.
E novelas também, tem umas histórias lá, tá certo? Tem umas histórias que são tipo uma novela, que tem todo um enredo que foi criado, ou para mostrar a misericórdia de Deus, ou para mostrar a fragilidade humana, ou para mostrar como o ser humano muitas vezes é vaidoso, se deixa levar pelas coisas mundanas e termina se dando mal. Então é criada uma novela, né? Antigamente as novelas tinham esse objetivo, tinha o objetivo de transmitir uma certa moral. Hoje parece que elas querem transmitir uma certa imoralidade, né? Está mais para o imoral do que para a moral, né? Mas sempre tinha, né, a novela, essa ideia dessa história um pouco mais comprida aí para... Hoje estou com uma sede nisso aqui. Muito bem, vamos lá que... coisa pega. Vamos ler aqui? Então, a Bíblia, de uma maneira muito sucinta também, olhando por mais um ângulo, né? Porque ela é cheia de facetas. Vamos ler juntos aqui. É a história de um povo, humanidade. Depois, a história do homem, dos seus dramas, de sua esperança, de sua alegria e dor. Então veja, ele tem ali a história, em primeiro lugar, de um povo. História de um povo. Ao mesmo tempo, é a história do ser humano. Então, quando você fala lá no Êxodo, né, no livro do Êxodo, lá do Pentateuco, quando o povo estava cativo no Egito, e ele foge, vai por um deserto, etc. Também é a história pessoal do ser humano, né? Quantas vezes nós nos sentimos de alguma maneira cativos, escravizados, né? Questão pessoal. Também passamos por um deserto, né? Por aquela angústia, aquela situação de escassez. Parece que não tem nada, né? Aquela secura, às vezes até secura do espírito, né? Então, é também essa questão dessa história. Mas essa história de um povo, humanidade, que caminha com alguém. Caminha com quem? Com Deus. Então, dos seus dramas, né? Sua esperança, da sua alegria e dor. Então, tem todos esses elementos na Bíblia. Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente ver a estrutura da Bíblia, para a gente saber alguns detalhes, que tem gente que fala assim, mas eu posso fazer leitura na Bíblia evangélica? Alguns textos você até pode, mas a Bíblia evangélica tem 7 livros a menos do que a nossa. Então é preciso que a gente saiba algumas coisas, porque você não vai encontrar lá alguns livros, né, que temos na Bíblia católica que não tem na Bíblia evangélica, por exemplo. Tá certo? Então, quantos livros? Vamos ler aqui. 73 livros, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Então, aqui, menos 7, daria 39 na Bíblia judaica, dos judeus. Não tem Antigo nem Novo Testamento, né? É uma Bíblia só, tem 39. Vamos aqui? Na Idade Média, começou a usar-se a palavra Bíblia como termo feminino no singular. Bíblia, né? Antes, eu até falei no começo, era biblion, né? Que significa a palavra biblion, livrinho, pequeno livro. Tá certo? Tem alguns, né? Você pega Isaías, tem 66 capítulos. É um bitelo, né? Dá para estudar bastante, que é muito legal. Vamos ler aqui? Esse termo foi usado pela primeira vez por São João Crisóstomo, falecido 407 depois de Cristo. Então,
naquele período ali de alguém também muito importante que estruturou grande parte da teologia, que foi Santo Agostinho. Tá nessa época aí, né? Então esse termo Bíblia foi usado no ano 407. Antes era livro, livrinho, Biblion, etc. É só mais curiosidade a respeito, né? Vamos ler? A Bíblia desenvolve-se a partir de coleções base. Torá de Moisés, Salmos de Davi, livros históricos, primeiros profetas, profetas e escritores, livros sapienciais atribuídos a Salomão. Então veja, a formação da Bíblia começou aqui. Então, em primeiro lugar, a Torá de Moisés, né? Onde temos ali o Pentateuco, né? Depois a Torá foi compreendida também, incluindo outros livros, mas a Torá tem o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros lá, tá certo? Gênesis, Êxodo, Levítico, né? Aí temos também os Salmos de Davi, atribuídos a Davi, mas os Salmos foram escritos ao longo do tempo, né? Temos aí uns 400 anos, mais ou menos, de escritos a respeito dos Salmos, né? Temos lá 150 Salmos, bonitos, né? Toda missa tem Salmo, né? Toda missa tem Salmo. E ainda quando a gente fala na Semana Santa lá, tem alguns momentos que tem uns 5, 6 salmos, né? Livros históricos, os primeiros profetas, né? Também temos livros históricos ali, Primeiro Reis, Segundo Reis, que descrevem ali também a questão da monarquia, né? A questão de Davi e de Salomão. E os históricos dos primeiros grandes profetas, né? Os grandes profetas. O primeiro grande profeta que nós temos lá na Bíblia é Isaías. Então tem Isaías, Jeremias, Ezequiel, Joel, e aí vai por aí afora, né? Profetas e escritores, porque temos alguns profetas que não eram escritores, mas aparecem ali como profetas também. O profeta, temos que compreender o que é o profeta. O profeta é aquele que olha a realidade, faz uma leitura da realidade, e ele olha e vê que aquilo não está de acordo com Deus, que aquilo ali vai causar sofrimento ao povo ou a algumas pessoas, a um grupo ou a uma pessoa. Então esse é ser profeta, né? Todos nós somos profetas e profetisas? Somos ou não? Somos. Senti muita firmeza nessa. Somos. É um profeta. Tem os profetas maiores e os menores. Os menores estão aqui. Então, é que a gente também, a gente parece que não tem coragem de dizer eu sou um profeta. Nós como cristãos somos profeta. O profeta, ele olha a realidade e fala, isso aqui não vai bem. Pode ser dentro da família, pode ser no país, numa prefeitura, numa comunidade. Então o profeta, ele olha e fala, isso aqui não está certo não. Vai dar água esse trem aqui, tá certo? E aí o profeta, quando ele faz essa leitura, ele tem a segunda parte que é coragem. Coragem para quê? Para denunciar. Denunciar, para dizer, olha, está errado, fulano está fazendo coisa errada, ciclano está fazendo coisa errada. É lógico que Jesus vai dizer como é que você tem que falar. De maneira fraterna. Não é lá, indo lá chutando a barraca, o pau da barraca, né? Mas
Esse é ser profeta. O profeta jamais é omisso. Um dos maiores pecados dos cristãos na atualidade é a omissão. Como? Medo. O profeta, ele morre. Ele não tem medo. Os profetas, Jesus fala, vocês mataram todos os profetas. Lógico que depois, né, fizeram lá um monumento ao profeta. Nossa, como era fantástico, né, Jeremias. Mas mataram ele. Oi? Depois de morto. Tá certo? Então o profeta, ele tem coragem de tacar na cara. Natã era profeta e taca na cara de Davi. Fala, olha o que você fez, você mandou lá o matar para ficar com a mulher do outro lá. João Batista perdeu a cabeça, tá certo? Então, o profeta, uma das características do profeta é a coragem. Perguntar de novo, somos profetas e profetisas? Estou falando aqui que somos meio vacilões, mas somos. Mas ainda é difícil, mas tem muitos profetas no nosso meio. Tem muito profeta no nosso meio, que põe a cabeça, se arrisca, tá certo? Então temos que... É interessante que, sei quem falou, né? Falou assim, eu gostaria que tivesse escrito na minha lápide, né? No túmulo, aqui jaz um ex-covarde. Em algum momento a gente tem que vencer a covardia, né? Tem que vencer a covardia. Muito bem, hoje está rendendo hoje ou não? Bastante. Está rendendo? Vamos ver mais esse aqui para a gente. Esse povo aqui é cansado, eles não vêm na aula e ainda são cansados. Se ficar mais de 1 hora, eles se cansam. Então vamos lá. O núcleo essencial da Bíblia hebraica é constituído pelos chamados livros canônicos, protocanônicos, Torá, profetas e escritos. Então, proto quer dizer primeiro, né? Proto. Jesus é o proto, aquele que ressuscitou pela primeira vez, né? É o primeiro, é o proto, né? Então, o núcleo essencial da Bíblia hebraica é esse aqui, é só para a gente saber mais ou menos as diferenças aí, né? Vê mais um pouquinho aqui? Vamos lá. Vou ler o primeiro parágrafo aqui. Alguns livros Foram integrados na Bíblia grega como releitura, como interpretação do cânon inicial. Então, acontece, depois nós vamos dar uma olhadinha aí nas diversas, como é que a Bíblia foi formada, né? A parte original era em hebraico. Aí aconteceu lá a Bíblia dos 70, que ela foi traduzida para o grego. E aí vieram as traduções, e ficou a Bíblia grega e a Bíblia escrita em hebraico. Hoje a gente, nas traduções nossas, a gente pega da grega, a Bíblia dos 70, pega do hebraico, para ir checando tudo, para que não haja distorção, né? Nenhuma distorção. Então, essa parte grega aí é aquela chamada Bíblia dos 70, que a gente vai ver mais um pouquinho para frente, um pouquinho melhor aí, né? Vamos ver a segunda parte? São, por isso, chamados deuteros canônicos, terminologia católica, ou simplesmente apócrifos, terminologia protestante. Então,
canônico é que pertence ao cânon da igreja, aos livros sagrados que a igreja escolheu em determinado momento, fechou, falou, são esses. Tinha outros evangelhos? Tinha, um monte de evangelhos. Os evangelhos apócrifos. A igreja não quer que a gente leia os evangelhos apócrifos. É verdade? Não. Sabe onde você compra o evangelho apócrifo? Na livraria católica. Você vai lá na Paulus, vai lá na Paulinas, vai lá na Loyola, está lá, né? Então, esses que são essa releitura da Bíblia grega ou da parte grega, são deutero, quer dizer segundo. Deuteronômio, aquele livro lá da Torá, do Pentateuco, Deuteronômio, a segunda lei, nome quer dizer lei, segunda lei. Então, deuterocanônico, segundo, como se fosse a segunda parte considerada canônica, né? É uma terminologia católica. Ou simplesmente apócrifos. Os protestantes, Martinho Lutero, aquele povo lá, eles negaram esses textos e consideraram textos apócrifos. Para eles deixaram fora. Então deixaram fora vários textos lá, de sabedoria, 1º e 2º Macabeus, né? Agora me fugiu o nome, o Eclesiástico ou Eclesiastes, agora eu não sei, um dos dois lá, também deixaram fora. Enfim, Cântico dos Cânticos, né? Eles não consideram como canônico, né? Porque acharam que aquele texto não era mas a igreja permaneceu através da tradição católica, considerando esses livros como canônicos e sagrados. Tudo bem? 20:34. Vocês não aguentam, né? Diga, pode falar. O que está encucando na sua cabeça? Das novelas. Das novelas. Aí então, aquela parte de Salomão das duas mulheres, que a minha irmã matou a criança e falou que era outra. Salomão? De dividir, para dividir ao meio lá, né? Não, Salomão tem muita essa questão de sabedoria, né? Que é sapiencial, que é atribuída a Salomão, a sabedoria de Salomão. Não não seria invenção, não. Mas novelas são mais histórias, tem algumas histórias longas, né? Que são consideradas novelas. Não vou falar ainda para a gente não, se eu não explicar direito, eu posso dar confusão. Mas, principalmente do Antigo Testamento, temos algumas novelas ali que, na verdade, foram para transmitir alguns valores, transmitir como era Deus, como é que Deus age, etc. Tá? Mas Salomão, essa parte de Salomão aí, o que tem é que vários textos a respeito dos salmos, por exemplo, atribuídos a Salomão, foram atribuídos, quer dizer, como se fosse uma homenagem a Salomão. E aí na tradição muita gente achou que ele que tinha escrito, mas não, tem texto de 200 anos depois de Salomão, né, que na verdade o que se conseguiu descobrir é que era tipo uma homenagem a Salomão, não ele que tenha escrito alguns deles, outros talvez ele tenha escrito, que são da época dele lá. Tá certo? Dúvidas aí? Mais alguma dúvida? Tudo bem? Então, muito bem. Vamos encerrar então? Coragem? Mais para frente você vai falar de provérbios também, né? Vamos falar de provérbios. Provérbios é bom também. Sapiencial. Jó, Provérbios, Eclesiastes, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos. São livros sapienciais. Estão bem no meio da Bíblia. Se você abrir a Bíblia bem no meio, estão lá os sapienciais. Vão rezar? Vão rezar. Depois eu preciso falar com vocês ainda, antes de ir embora. Então vamos agradecer a Deus pela sua presença no meio de nós, pela graça com que Ele nos concedeu,
para que possamos compreender mais um pouquinho a respeito da Sagrada Escritura e como isso pode direcionar a nossa vida para a salvação e para a nossa libertação. Rezemos assim ao Pai a oração que o próprio Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Continuaremos unidos na Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite e até a próxima semana, se Deus quiser.